Renato, cara, quero te agradecer demais aí por estar presente aqui junto com a gente, hoje podendo bater esse papo aí, trocar ideia, compartilhar a tua experiência, trazer as tuas próprias dicas aí, né, de migração de carreira ou de utilização de análise de dados, né, na tua área de atuação profissional. E, meu, isso eu acho muito legal, tá? Porque eu mesmo também vim 10 anos, né, de um outro segmento, que é do transporte rodoviário de cargas, né, na logística, e aí lá eu já usava análise de dados, né? Hoje eu percebo que já era análise de dados, naquela época eu não tinha essa consciência. E eu percebo o quanto, né, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, o quanto talvez melhor eu estivesse naquela área, tendo um melhor desempenho lá, sem necessariamente ter trocado para a área de tecnologia, né? E ao longo do processo que a gente se conheceu, né, Renato, tu passou por umas situações assim, né, implantou uns processos de BI, teve uns ganhos, cara, e eu acho que é legal tu dividir isso com as pessoas, tá? Para elas se sentirem inspiradas, assim, tipo, poxa, realmente, eu posso ter um desempenho melhor numa área que eu já domino, utilizando a análise de dados. Ou, e aí, ao natural, à medida que a pessoa vai se identificando com a área, estudando, se aprofundando, aí ela decide depois se ela quer migrar ou não, né? Que foi o que aconteceu comigo e pelo que eu lembro, foi mais ou menos o que aconteceu contigo, né? Tu estava pleiteando oportunidades, até que chegou um momento que tu percebeu, cara, poxa, vale a pena, tô a fim de mudar de área, né? E aí assim aconteceu. Então, Renato, te apresento para o pessoal aí, para eles te conhecerem, tua idade, onde tu mora. É legal as pessoas saberem onde tu mora, para elas não ficarem com aquele negócio de, poxa, mas aqui na minha região não tem oportunidades, né? Então, acho que seria bacana se tu trouxesse esse contexto para o pessoal, tua formação, que embora, né, a área de análise de dados não seja uma área que exija ter uma formação no ensino superior, eu mesmo migrei com o ensino médio, né? Mas é legal trazer isso para as pessoas, para elas entenderem, né, como é que funciona aqui a nossa área de atuação profissional hoje, tá? Cara, fica à vontade, o espaço é teu. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pela tua presença, pela tua disponibilidade. Então, primeiramente, boa noite, né, a todos. Eu agradeço, João, o convite, né, compartilhar aqui com o pessoal um pouco da minha experiência. Vamos lá começar do início, né? Eu me chamo Renato, eu moro aqui em Maceió, em Alagoas, e a primeira barreira que eu quebrei, né, a fazer essa migração já foi a parte do territorial, né? Hoje eu trabalho remoto, a minha formação é formação, graduação em engenharia mecânica. Eu estava no momento, né? Eu tinha vivido aí 7 anos de experiência na área de manutenção. Comecei como jovem aprendiz numa indústria de alimentos e fui me desenvolvendo nessa área e eu fui efetivado na empresa, né? Então, eu tive em 2018 a oportunidade de conhecer um pouco dessa área de análise de dados. Já fazia análise de dados, quem trabalha com manutenção, a gente faz muitos análises de indicadores. Então, assim, em 2018 chegou um gestor para mim e falou assim sobre dashboard, né? Até então eu nunca tinha tinha ouvido falar sobre essa palavra, né, dashboards. Para mim foi algo novo. Então, assim, o que é que eu fiz, né? Eu peguei naquele momento, fui pesquisar o que era. Aí eu descobri do que se tratava, né? Já veio, já foi o primeiro conceito, assim, digamos assim, da área, né? Que eu pude aprender naquele momento. Então eu comecei a estudar basicamente o Excel. O que eu tinha de Excel conhecimento era um PROC V meia boca e aquele Ctrl C, Ctrl V, né? Então acabei fazendo o curso aí de Excel do básico até o avançado. Aí já fiz uma implantação de um sistema todo em Excel, onde a gente conseguia fazer algumas análises de gestão de custo, né? Então, assim, você não precisa de uma ferramenta robusta, se você basta você ter o conhecimento e aplicar, né? Principalmente no Excel, que eu acredito que seria a porta de entrada, né? Digamos assim, para as pessoas, né? Cara, Então, até eu vou te interromper um pouquinho aqui, e isso é legal que tu falou, porque o pessoal fala muito assim, né? Tipo, poxa, eu tô na minha empresa lá, mas eles não deixam eu usar Power BI, não deixam eu usar Tableau, não deixam eu usar Click, não deixam eu usar uma ferramenta de BI, não deixam eu ter acesso ao banco. Na verdade, o BI é um processo, né? É o processo de coleta de dados, seja em planilhas de Excel, né? E extração de insights, né? Para tomada de decisão a partir deles, né? Então, pô, tu foi bem no cerne do negócio. Já sabia que era BI essa época?
Não, nessa época não. 2018 ainda estava engateando aí nesse mundo, né? Não fazia nem E ideia. nem fazia nem ideia e nem sonhava em fazer a migração de carreira, né? A transição de carreira. Tanto é que nesse período aí, 2018, eu estava na metade assim, da graduação, né, de engenharia mecânica. Eu tinha entrado, antes de sair do ensino médio, eu queria seguir na área de tecnologia, né, fazer ciência da computação. Passei na faculdade aqui, porém era no período vespertino, né, e assim, nem todo mundo consegue ter esse privilégio, né, eu chamo de privilégio de estudar assim, período, né, muitas vezes a gente precisa trabalhar e acaba optando fazer uma faculdade à noite, né? Então, como eu estava na área de jovem aprendiz, na área de manutenção, eu acabei seguindo esse fluxo aí, né? E escolhi fazer engenharia mecânica. Não me arrependo, porque assim, o background que eu consegui na engenharia mecânica, todo o meu conhecimento, que eu tive contatos com fornecedores, negociação, já praticava a comunicação, né? Sim. Análise de indicadores também. Então, assim, às vezes a pessoa diz, eu vou ter que estudar novamente, fazer outra graduação. Nem sempre. Você consegue aproveitar o seu background de outras áreas que você teve, né? Tanto é que se você for lá no LinkedIn, colocar lá, por exemplo, engenheiro de dados, analista de dados, que são funções, você vai ver que muitas pessoas não têm graduação na área de tecnologia, são de outras áreas, né? Então, assim, primeiro Sim. ponto é um ponto bem importante esse também, que você consegue aproveitar, né, as experiências que você viveu. Inclusive, cara, eu não sei se tu tem essa mesma impressão, tá? Mas pelas empresas por onde eu passei, eu ousaria dizer que metade não tem graduação na área de tecnologia. Pelo menos os que trabalham com análise de dados, né? BI, ciência de dados também. A engenharia de dados não. A engenharia de dados já é um pessoal que tem mais um viés de tecnologia mesmo. E mesmo assim, tem vários que não têm graduação na área de tecnologia, né? Isso mesmo. Não sei se tu tem essa Então, mesma impressão que eu. exatamente. É mais quando você, somente assim, analista de BI, você percebe muito que tem o pessoal da área de negócio, né? Não é tão na área de tecnologia como você citou. Então, assim, em 2018, entrei nesse mundo, né? E toda a empresa que eu passei, eu deixei digamos assim, alguma planilha, algum painel lá que o pessoal estava sempre utilizando. Eu trabalhei depois que eu saí dessa empresa, eu fiquei nessa empresa até o ano 2019. Aí fui para outra empresa dessa vez foi para a indústria de bebidas, né? Também na área de manutenção. Eu saí do nível júnior e fui para o nível pleno, né? Em 2019. E lá eu consegui criar dois relatórios, né? Então, assim, um relatório para gestão de ações, assim, que tinha que cadastrar uma ação. Tem muitas empresas que não têm sistema, né? Então, assim, o sistema que usa é Excel. Também consegui criar esses relatórios lá, propriamente no Excel. E assim, beleza. Aí vem o principal, criei um dashboard lá para você poder analisar como estava a produção, né, das linhas lá da fábrica. Até hoje o pessoal usa esse relatório. Tem um colega que trabalha lá ainda Oh, e tem esse feedback aí, né? Que ainda está utilizando. E um ponto que eu vejo positivo é que, assim, para utilizar, a empresa precisa estar disposta, né? Tem que ter, hoje que a gente fala muito de cultura dos dados, né? A empresa tem que ter o data-driven, né? Então, não adianta você ter a melhor, digamos assim, não existe isso, né? Mas, assim, muitas vezes só pensa isso, a melhor ferramenta, mas se o pessoal não está disposto a entender bem os conceitos e utilizar, né, aquele trabalho que você desenvolveu, né? Eu acho que isso é bem importante também ah, você verdade. ter isso em mente, né? Então, assim, toda a vida também, uma coisa que eu acho bem importante, não espere as oportunidades aparecerem para você se preparar. Uma dica que eu dou é se prepare sempre, mesmo que você ache que não vai utilizar, não esteja utilizando aquela ferramenta na empresa que você está trabalhando, ou você acha que vai demorar para utilizar, enfim. Mas pode acontecer de surgir vagas aí que, se você estiver se preparando, você consegue aquela oportunidade, né?
Um exemplo disso, quando eu fiz a migração aí para essa área de análise de dados, eu só conhecia mesmo, basicamente, Power BI, né? Então, foi a porta, assim, para migrar para essa área. Power BI e os conceitos, claro, né? De BI, que é uma tabela fato, uma tabela dimensão, são os conceitos que você vai estudando, né? Não vou abordar esses temas aqui, mas, assim, só para deixar ciente disso. E como eu conheci o Excel, eu cheguei no nível que eu digo, poxa, eu sei Excel, né? Consigo, não vou falar que sei, consigo entregar valor. Eu acho que a palavra é essa. Sim. Aí depois conheci aí o Power BI lá em 2020, mais ou menos. Aí eu pensei, poxa, mais alguma coisa para estudar, né? Será que eu vou conseguir? Eu acho que tem muito isso, principalmente que várias tecnologias vão surgindo aí, né? Assim, sempre no início é um pouco complicado, você acha que não vai conseguir, né? Então, eu até hoje tenho isso, infelizmente, né? Mas eu não deixo o medo me parar, né? Digamos assim. Pode Mas, ser que cara, você... mas esse lance de um monte de coisa para estudar é normal e sempre vai ter. Eu também tenho esse medo, não, medo, cara, é um desafio, sabe? É Tipo, desafio, puxa, exato. cara, e agora? O que que eu tenho que dar atenção, né? A gente fica, putz, Power BI, SQL, Python, Cloud, qual Cloud? Clique, Tableau, Talend, Pentaho. Cara, olha a sopa de letrinha, né? Exatamente. E assim, né? Nesse período aí que eu vinha já estudando de 2018 até agora, até o momento assim, 2020, 2021, eu sempre comprei muitos cursos, né? E também eu acho que a galera deve fazer muito isso, né? Comprar cursos, começa, não termina, ou termina, começa hoje, aí não, agora vai estudando, chega aqui chega aqui, aí para, aí você esquece aquilo que você estava estudando, aí retorna de novo e fica nesse loop infinito, né? Com várias informações aí, Sim. muito anúncio aí de curso, que fazendo diversas promessas aí que a gente sabe que muitas vezes não é dessa forma, né? Então, também, assim, na mentoria a gente teve essa direção, né? Não só a mentoria, mas também alguém que outros profissionais, fazer um network também no LinkedIn é muito importante. E a maioria do pessoal vai falar sobre isso. Foca primeiro nos conceitos, depois você segue nesse estudar, por exemplo, SQL, depois Python e alguma ferramenta de visualização, se for o teu objetivo, né, seguir nessa parte mais de análise de dados, né? Acho que isso é um Cara, ponto assim bem interessante. cara, tu falou assim da mentoria agora, mas beleza, foi lá, aprendeu o Excel, foi meio mais ou menos comigo assim também, foi dessa forma. Eu era o planilheiro das empresas, tipo, não, pô, preciso fazer um negócio no Excel aqui, chama o João. Cara, eu achava que eu era mestre no Excel, sabe? Porque eu sempre era referência no assunto, né, nas empresas por onde eu passava. Até onde eu fui me dando conta que não, que eu tinha um monte de coisa que aprender, né? Na verdade, eu estava naquela do quem tem em terra de cérebro, quem tem um olho é rei, né? Eu estava nessa. Né? E é normal, não tem problema nenhum, isso aí faz parte. E às vezes acontece até hoje também. Mas aí quando é que tu te deu conta, assim, tipo, cara, acho que a mentoria lá faz sentido. Eu Cara, tô é o perguntando porque eu seguinte, também não sei, tá? Para não, vocês verem não, como eu sou vendedor. assim, eu acho que todo mundo, né, quer resultados mais rápidos, né? Então, assim, quando a gente tem alguém que acompanha, eu digo, poxa, o cara já está vivendo isso, já tem o conhecimento, outras pessoas passaram por isso também, então, assim, não tem como dar errado para mim. Então, eu fui lá e acreditei, né? Eu acho que é o primeiro passo você acreditar em si mesmo, que você consegue, né? Eu penso para mim o seguinte: se você quer ter certeza que não vai dar certo, nem comece. Aí você vai ter certeza. Agora, se você quer ter a dúvida se vai dar certo, inicia. A certeza é você continuar. Você iniciar, você vai ficar na dúvida, e você continuar, você vai ter a certeza que uma hora vai chegar. Não importa a velocidade, né? Pode ser que demore um pouco mais para outras pessoas, né? Você
também é interessante nunca estar se comparando, que isso aí a gente vai se frustrando e muito, né? Eu Ah, acho que a maioria das pessoas, alguma parte na vida, algum momento na vida, se compara com as outras. Acho que isso é normal, mas a gente não pode se auto-sabotar, né? cara, Acho que, e quanto tempo que levou entre tu fazer a mentoria e conseguir ter a primeira oportunidade? Estou perguntando agora também, porque me ocorreu essa curiosidade também. cara, É. eu vou chegar lá nessa Ah, resposta. então beleza. Tá, então tá. Só Tranquilo. para continuar Tá, não, aqui, beleza. né? Vai lá, fica à vontade. Depois que eu estava nessa segunda empresa que eu trabalhei, né, na indústria de bebidas, deixei lá algumas coisas e em 2021 eu fui abordado por um gestor que eu trabalhei na empresa anterior que eu estou hoje. Hoje eu sou analista de dados, trabalho numa empresa de consultoria. Acabei nem estando no início, mas só para deixar mais claro agora, né? Então, assim, no LinkedIn, eu postava alguns dashboards, alguns trabalhos assim no Power BI, né? E um gestor da área de manutenção me abordou e perguntou se eu queria participar de um processo seletivo, né? Até então não estava nem procurando vagas, não estava nem procurando mudar de emprego, né? Mas tranquilo, aí não, faz sentido para mim. Aí eu fui, participei da seleção, né, da entrevista. Uma coisa que chamou a atenção dele foi eu estar postando esses relatórios de Power BI que ele queria implantar na empresa, na área de Hum, manutenção, né? Então, assim, portfólio, isso aí você está demonstrando que você conhece alguma coisa, né? A gente tem muita ilusão de querer colecionar, digamos assim, certificado, né? Se você for em algum evento que o pessoal faz geralmente 3 dias, uma semana, a galera pergunta logo, vai ter certificado? Não, muitas vezes não está nem tão interessado no assunto, né? Não, isso não é errado, mas acho que não é o principal objetivo. não Então, diz assim, nada, né? é. Então, assim, eu fazia os dashboards, postava lá no LinkedIn e chamou a atenção, né, desse gestor. Então, eu fiz a seleção, acabei ficando na empresa, mudei de empresa e fui para o nível sênior, né? Então, assim, de 2018 até 2021, eu consegui aí sair de júnior para sênior, na área que eu atuava antes, uma analista de planejamento e manutenção, e cheguei em agosto de 2021 e quando foi assim no final do ano, novembro, dezembro, consegui desenvolver um dashboard, né, de gestão de custo de manutenção, um dashboard bem completo em Power BI, só que como eu fiz para chegar nesse ponto? Eu criei a oportunidade. Como? Primeiro, no LinkedIn, postando os trabalhos. Segundo, eu não tive medo de ir para a entrevista, né? Eu quis lá saber, poderia, beleza, na minha área de manutenção eu dominava, assim, os requisitos que eu vi e tal. Poderia ser que alguma coisa ou outra passasse por mim e eu não conhecesse, mas tudo bem, eu fui lá e aproveitei a oportunidade, eu criei, né? Então, beleza, eu fui lá. E quando eu cheguei já, quando estava na empresa, já no quadro lá de funcionários, o que é que eu fazia? Eu pegava um relatório lá de Power BI que eu tinha feito em casa, publicava naquele link público, né? Assim, com dados fictícios, e mostrava para o meu gestor, ó, essa função aqui, ó, Power BI, isso aqui. Aí foi aí que ele se impressionou com aquele que eu estava mostrando para ele, né? Viu que dava para fazer lá, gerar valor, e ele me apoiou muito, né? Então, assim, era um cara bem aberto a coisas novas. Então, assim, a gente conseguiu implantar esse dashboard lá no Power BI e, assim, não foi só um relatório qualquer. Ah, vou criar, colocar uns gráficos aqui e tal. Não. A gente teve um retorno financeiro aí bem expressivo, né? Só para ter uma ideia, a gente tinha que contratar um equipamento de içamento de carga, isso de forma esporádica. E assim, o custo disso, mesmo que fosse esporádico, estava dando aí na casa aí dos mil e pouco, né, reais, né? 200 mil, mais ou menos, assim, arredondando.
Beleza, aí eu construí esse dashboard com a ajuda dele, com o apoio dele, e a gente conseguiu identificar uma oportunidade de criar um contrato, né, para ter esse equipamento de forma de segunda a sexta no horário comercial. A gente conseguiu reduzir em 16% aí o custo, né, com esse equipamento no ano, e também aumentar a disponibilidade dele na fábrica, né? Em vez de estar lá só alguns dias, né, de forma esporádica, a gente tinha de segunda a sexta aí o ano inteiro, né? Então, para você ver que o ganho, né, que a gente teve. Então, isso é você analisar dados, é você extrair valor das informações e tomar alguma decisão que gere algum retorno, né? Pode ser retorno financeiro ou produtividade, algo desse tipo. As pessoas, Aí, elas sempre atrelam a análise de dados à tecnologia, né? A tecnologia é só um meio, né? Pô, tu tinha tudo ali, né? Porque eu estou entendendo que tu já tinha o domínio do negócio, certo? Tu tinha a visão estratégica e ainda tinha como eu entendo como um plus, né? O apoio da tua gestão, né? Porque em alguns casos a gente não tem, mas nesse caso ele tinha também. Então, cara, era só fazer acontecer na real, né? uhum, isso mesmo. Aí, assim, esse foi o primeiro ganho, né? Assim, para a empresa, também reconhecimento para mim que teve, assim, apresentei para... Isso aí chegou até o nível de diretoria, né? Então, assim, para você ver o nível, né, que chegou a coisa. Uhum. Aí foi aí que a chave virou assim para mim, né? Eu disse, não, se eu conseguir fazer isso aqui, imagina se eu fizer isso já estando na área mesmo, focado nisso, né? Aí foi aí que eu decidi fazer essa migração de carreira e consegui fazer a migração em abril, né, do ano passado. Em abril do ano passado, exato, isso. Aí eu fiquei só 8 meses nessa empresa e consegui fazer essa migração, né? Mas eu já tinha entrado na mentoria, a primeira turma que o João fez, acho que foi no final do ano. Outubro? Isso. Não foi mal. Entrei, mas não estava tão focada, né, digamos assim. Aí passou os 3 meses da mentoria, fiz todos os exercícios para toda as aulas, né, que teve Uhum. assim, os encontros. Só que não era questão da mentoria, era questão minha, tipo, eu tá ainda meio que indeciso, né? Aí Sim. quando a gente conseguiu mostrar valor, conseguir um retorno assim, que eu olhei assim e disse, não, é isso que eu quero para mim. Então, assim, depois de 6 meses que eu entrei na mentoria, eu consegui fazer a migração, já decidido com o que eu queria seguir, né? Sabendo que eu poderia sair do nível que eu estava de sênior, poderia dar 2 passos para trás ou um, né? Digamos assim. Tanto no nível financeiro, conhecimento também, né? Mas eu sou uma pessoa que sempre está estudando, né? Querendo ou não, na área de tecnologia, vai estar sempre estudando ainda mais. Não que as outras áreas não necessitem de estar estudando, mas essa área você tem que estar sempre se atualizando, né? E claro, fazendo o filtro, né? Porque se você for abraçar tudo, você Ah, vai meio que ficar perdido, né? verdade. Cara, uma outra coisa que eu lembrei agora também, tu me comentou uma vez que o pessoal, quando tu compartilhou esses dashboards aí no LinkedIn e começaram a te procurar para tu dar treinamento ou vender a implementação desses dashboards. Como é que foi essa história aí? Cara, é aquele lance, né? Sempre aparece pessoas assim perguntando se você dá algum treinamento, ou se até se vende também, né? Então, assim, o LinkedIn hoje, para mim, é a principal ferramenta de você tá ali mostrando seu trabalho, né? Tá fazendo network, compartilhando conhecimento também, aprendendo. Então, assim, eu até iniciei aí fazendo um curso, mas eu acabei deixando um pouco de lado, né? Mais voltado aí para Excel, que é dashboard em Excel, né? Sim. Estava fazendo, mas deixei um pouco de lado. Eu estou focando hoje em outras coisas aí na área de dados também, né? Ah, bacana. Eu pergunto porque é legal até para o pessoal saber, porque sempre alguém pergunta assim, mas é só para conseguir emprego? Também posso empreender, também posso fazer freela, né? Também posso captar projetos. Cara, depois que tu estabelece uma marca profissional, depois que tu vende confiança, né? Tu ganha, até tem um amigo nosso, é o Delfino, que fala, né? Compra atenção para vender a solução, né?
Cara, depois que tu compra atenção para vender a solução, cara, daí tu escolhe como é que tu quer vender a solução. Se vai ser através do contrato PJ, CLT, se vai ser consultor autônomo, aí é contigo. E aí foi um caminho que aconteceu com o Renato, né? Depois aí que a gente seguiu se falando aí na orientação ali, né, do processo de mentoria. Mas independente do processo, o legal é a gente ter essa percepção, né? Que é muito mais do que necessariamente trocar de área, né? E sim é nos desenvolver quanto pessoas, quanto profissionais, né? E a nossa carreira está na nossa mão, né? Isso que é o legal. Isso que eu acho interessante disso. Poxa, a gente vê o pessoal falando de layoff. Agora eu acabei de ver ali, antes de iniciar aqui a reunião, uma pessoa que estava semana passada comemorando 5 anos de C6 Bank, hoje foi demitida no layoff, né? E aí, independente do porquê que esses layoffs acontecem, já está sendo amplamente discutido isso, uma vez que tu tenha consciência que a carreira é tua e não é da empresa, a tendência de tu se recolocar no mercado acaba sendo muito mais rápida, né? Claro, sem falsas promessas, mas por que que é mais rápida? Porque tu se conhece, tu sabe onde tu se insere e tu conhece as tuas habilidades e como tu pode se recolocar no mercado. Por exemplo, uma coisa que é muito legal com a análise de dados é isso. Uma vez que hoje, por exemplo, hoje eu trabalho como consultor de BI. Eu, João Oliveira, meu trabalho principal é como consultor de BI. Mentoria é algo que eu faço para quem quer uma atenção exclusiva. Beleza. Mas eu, quanto consultor de BI, vamos dizer que eu trabalhasse numa empresa dessas e eu fosse dispensado por causa de, não queremos mais terceiros aqui dentro para evitarmos o problema de legislação com trabalhista, ok? Vamos desligar todos os terceiros e a empresa diz assim, João, nós não temos hoje realocação para ti. Beleza, cara. Eu não sou um cara que necessariamente só usa análise de dados para trabalhar naquela empresa. A análise de dados, ela cabe em tudo. Então, eu trabalhei 10 anos no transporte rodoviário. Nada me impede de eu voltar para as transportadoras hoje numa posição como, daqui a pouco, um analista de control tower, por exemplo, né? Um coordenador, um supervisor, um gerente de control tower. Ou daqui a um pouco numa indústria logística também, trabalhando numa área, né, de inteligência de negócios, ou em qualquer outra empresa, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu saí da logística, eu estava de saco cheio já de trabalhar na área, eu comecei a procurar emprego em qualquer empresa que pedisse Excel avançado, que na época eu achava que era o que eu tinha Excel avançado. E foi o que eu fiz. Deu 2 semanas, eu estava fazendo um monte de entrevista nas empresas para trabalhar com Excel avançado, e não sendo na área de logística. Então, é saber utilizar a inteligência, né, as skills que a gente tem para elas, a nosso favor, trabalharem, né? E não a gente ficar sempre naquele medo, né, naquele susto de, meu Deus, o que vai ser o dia de amanhã? Não, não que isso não exista, não vou também aqui ficar contando história, né, da carochinha, contando que um ponto perfeito. Não, então vou trabalhar nessa área que isso daí vai garantir minha vida. Não, não quer dizer isso, tá? Senão não existiam outras áreas para trabalhar no mundo se não fosse essa, se essa fosse a única boa. A verdade é essa, né? Mas é importante a gente ter essa percepção de carreira, né? Que a carreira ela é nossa, não é das empresas. E, aí, e Cara, com isso a gente faz o que a gente quer. Empreende, vai para outra empresa, sei lá. cara, é isso aí, João. É bem interessante, assim, também para deixar claro para o pessoal, né? Só para pegar esse gancho aí que você falou de empreender, eu fiz alguns freelas também, né? Alguns relatórios aí que eu consegui fazer no Power BI, que o pessoal viu alguns trabalhos meus lá no LinkedIn e solicitou, né? Então, eu dei um treinamento para um colega meu também de dashboard em Excel. Então, assim, a oportunidade sempre vai aparecer, né? Basta É, você tá se preparando, né? tinha, Tá se preparando. tinha um lance que eu fiz uma época, cara, antes de migrar de área, que eu chamava de cursotoria. Era uma aula individual, né, particular, que eu dava de Excel para a pessoa, e a pessoa, tipo, quero fazer um dashboard, uma planilha, sei lá, para o meu negócio aqui, né? Aí eu fazia uma call com a pessoa, e a pessoa me mostrava, eu nem abria o Excel, nada, ela que me mostrava tudo em tela. Ela me mostrava os dados que ela tinha, o que que ela queria, e onde ela queria chegar, né? E aí eu ia falando para ela, faz um plug B, faz um C, faz um count C, enfim, né? Ia dando direcionamento para ela e ela ia montando em tempo real ali. Cara, era um curso e ao mesmo tempo era uma consultoria, né? Então são ideias, né? São coisas que a gente vai assim, pô, eu nunca tinha me dado conta disso, sabe? E, e vale a pena, cara, funciona. Até uma dica para quem quer fazer algo assim, não sabe cobrar, por exemplo, tenta mensurar quanto tempo você levaria para fazer o que pediram para você, que você vendeu. Beleza, vai levar 10 horas. Quanto que você ganharia de hora extra hoje se você fosse trabalhar essas 10 horas? Faz esse cálculo.
considera o valor da hora trabalhada, um lanche, né, e um deslocamento. Hoje em dia é tudo muito remoto, né, mas vamos dizer que tem um deslocamento. E se for remoto, coloca o deslocamento igual. Coloca esse valor lá e faz o cálculo desse valor hora para cobrar o seu projeto freelance. É uma ideia que eu estou dando agora, que vai ver está acompanhando esse momento aqui. Cara, é um ponto Claro, tem assim que eu outras formas de não, cobrar, né? Mas essa seria uma e a mais fácil, mais simples, né? Para quem não sabe, está partindo do zero, né? um ponto que eu não citei, João, é, eu comentei que consegui fazer a migração, né, após 6 meses de entrar na mentoria, mas não foi na primeira tentativa, Ah, né? importante. Isso aí é um ponto importante. O que acontece? Eu fiz várias entrevistas, teve testes práticos, alguns nem teve retorno. É uma plataforma aí que eu não vou citar o nome, mas assim, a galera, quando você pega assim no ar, né? Que a galera se cadastra e muitas vezes não tem retorno, quando tem é daqui a uns 3 meses ou 6 meses, né? Mas, assim, não desista, né? Eu acho que a frase é essa, não, a palavra, né? Não desistir, porque uma hora chega a recompensa. É claro, tem que estar se preparando. Então, assim, quando eu estava no processo de imigração, eu ficava ali de olho no LinkedIn, nas vagas, e tá ali mandando o currículo e adaptando. Você tem que adaptar o currículo para aquela vaga, não criar um currículo padrão e sair enviando aí para todos que você visualizar, né? Então, eu criava um currículo padrão, pesquisava sobre a empresa, para ter pelo menos um conhecimento básico do que se tratava, a vaga também, algum termo que eu visse lá na vaga que eu não conhecesse, eu pesquisava também. Até hoje eu faço isso. Então, assim, são dicas que a gente vai fazendo no dia a dia e vai dando certo, né? Uma coisa que também teve dias que eu fiz entrevistas, né? Assim, no mesmo dia. Saía de uma, fui para outra, saía de uma, fui para outra. Agora sim, não foi de uma hora para outra. É isso que aconteceu, né? Foi um processo. É uma Então, construção, né? é uma construção que, querendo ou não, leva tempo, né? E aquele lance, não se compara com ninguém. O teu aprendizado, o teu processo pode ser diferente de outras pessoas. Pode ser não, vai ser diferente. Pode ser mais rápido, mais lento, mas eu acho que o que não pode é a gente ficar parado, né? Travado. Acho que isso aí é um outro Cara, ponto, né? eu acho que esse lance do tempo, tá? Ele é muito relativo. Por exemplo, assim, na mentoria ali, a gente já teve pessoas entrando na área em 30 dias no vaga de sênior. Já teve, entendeu? Isso. Mas, cara, isso é a exceção, não é a regra, entendeu? E não é porque aquela pessoa é melhor do que as outras que estão lá e que ainda estão batalhando. Não é, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, tem o seu momento. Então, isso é importante. Esse lance da comparação que tu falou é bem legal, cara, porque não dá para se comparar. Agora, a, quando, cara, isso me incomoda demais, assim. Por exemplo, quando eu vejo um anúncio de um curso, faça esse curso e ganhe 10 mil reais, faça esse curso e trabalhe home office. Cara, seria tão mais elegante se a pessoa dissesse assim, pô, faça esse curso e você vai ter condições de pleitear oportunidades que ganham 10 mil reais. Isso é muito mais honesto, justo e responsável com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas acreditam naquela promessa e vão botar recursos que às vezes elas não têm ali. E a gente tem que respeitar os recursos financeiros das pessoas. Tem gente que não respeita. Enfim, né, cara? Aqui é uma opinião pessoal. Mas isso é uma coisa que até, se eu puder dar essa sugestão para vocês, tenham cuidado com as promessas. Qualquer promessa que faz assim, ó, em X tempo, Y salário, em Z condições, promessa, tipo, eu estou dizendo que isso vai acontecer. Olha, tem grandes chances, ou é dessa pessoa estar forçando a venda de algo, ou ela sequer sabe do que ela está falando. Está movida pelo hype ali do assunto e de ganhar dinheiro em cima dos outros. Mas, enfim, aí cada É isso um com a mesmo. sua consciência, né? Eu não vendo a minha alma pro diabo. É bem isso mesmo, assim, o que acontece, né? A galera, assim, tem muita gente que é desonesto, né? Principalmente nessa parte do marketing digital, né? Então, tem que estar muito atento a isso, ter muito cuidado, né? Você pode aprender,
um curso pode ter um valor elevado, mas ele pode entregar um conhecimento meia boca, e um curso mais barato pode entregar um conhecimento para você, eu digo nem avançado, não, um conhecimento necessário, né, que faz mais sentido para você naquele momento. Então, assim, tem que estar muito ligado nisso, né? Como eu falei, inicialmente eu comecei a estudar Power BI e foi onde eu entrei, né? Eu decidi fazer, para mim, estava mais viável, seguir nessa área de análise de dados. Às vezes a pessoa tem um foco em ir para engenharia, né? Então, engenharia ou ciência de dados, beleza. E às vezes você também pode aproveitar a oportunidade que vem, né? Por exemplo, eu hoje trabalho como analista de dados. Para mim hoje está mais fácil migrar para a área de engenharia de dados do que antes, porque eu só tenho conhecimento só de Power BI, ainda está engateando assim na área, né? Hoje eu estou com quase um ano aí, mas o que eu evolui bastante assim no que eu estou no mercado, comecei a estudar há um tempo atrás SQL, eu fiz só para vocês terem uma ideia, né? Como foi minha rotina assim de estudo com SQL? Eu fiz um curso na Udemy também e curso, a gente sabe que o valor lá é bem acessível, né? Então, assim, comecei, fiz o curso lá, fiz do início até o fim, coloquei em prática o conhecimento. Aí eu comprei um livro de introdução a SQL, comecei a ler o livro, aplicar os conhecimentos lá prático também, e depois eu fiz outro curso também mais avançado de SQL. Beleza. Ah, significa que você tem que fazer vários cursos? Não. Por que eu fiz isso? Porque eu senti necessidade e eu coloquei em prática a didática de um professor diferente do outro. Pode ser que você não se adapte a uma didática. E também a prática dos cursos, né, que são diferentes, são cursos diferentes, Sim. pessoas diferentes, sistemas Boa. diferentes também. Uma era SQL Server, o outro era Postgre. Então, muda pouca coisa, mas você não se atenta muito na ferramenta, mas sim na escrita, né? Na linguagem da SQL. Que nem Então, no assim, Oracle lá, tu tem que botar no final um ponto e vírgula para executar a query. Umas é, paradas assim. então, assim, foi algo que eu peguei isso para mim, né? Então, assim, eu consigo estudar vendo cursos em vídeo e por livro também. Não consigo, não vou dizer que eu não consigo, talvez eu tenha mais dificuldade se for só o livro, né? Pegar o livro e começar a ler e aí aplicar. Não, eu acho que fica melhor os dois para mim. Funciona para mim. Então, foi a forma que eu fiz. Então, assim, me preparei. Aí na empresa que eu estou, surgiu uma oportunidade de trabalhar com SQL e o gestor me perguntou se eu queria, né, fazer parte aí desse projeto e eu disse, cara, eu estou estudando, o meu SQL eu acho que é básico, mas já estava já no intermediário, né? Então, assim, eu fui para a prática, o campo de batalha, né? Estava me preparando, surgiu oportunidade, então eu agarrei e consegui entregar. Hoje, cara, pode colocar o que for de SQL, não vou saber fazer tudo, mas eu não dou um passo para trás, eu vou lá e tento. Então, acho que isso é um ponto bem importante, Cara, né? é bem importante mesmo. Até, por exemplo, no meu caso, como é que eu estudo, né? Eu estudo muito orientado a projetos, né? E eu gosto dos vídeos. Se eu tiver que ler, cara, eu prefiro ler a documentação, mas depois que eu já fiz um curso. Porque daí eu já sei o que pesquisar, né? As palavras que eu tenho que pesquisar lá na documentação para achar a resposta, né? Então eu já prefiro ir assim. Agora, se eu tiver que ler um livro, tipo, vou ler um livro aqui de SQL, de Python, cara, aí já, comigo não funciona. Porque eu vou perder, É, eu vou ficar disperso, eu vou, não, mas acho que eu vou pular umas duas páginas aqui, daqui a pouco eu já esqueci o livro, já ficou ali, sabe? cara, assim, É muito de cada um, né? É muito de cada um. E o a primeira legal, vez. Não, perfeito. Pode continuar, desculpa. não, capaz, é muito de cada um, né? E o legal é tu ir fazendo essas experiências que tu sugeriu, assistir vídeo, ler um livro, ler a documentação e ver o que fica melhor. E a mesma coisa quando a gente vai escolher um curso. Pô, cara, que manda uma mensagem para mim, curso tal é bom, faculdade tal é boa. Cara, não fiz todos os cursos do mundo e nem a todas as faculdades do mundo para poder fazer essa curadoria, né? Então, o que eu sempre digo para a pessoa? Olha a grade, se ela tem os assuntos que te interessam ou que tu precisa, e tu te familiariza com a comunicação do instrutor, vai falando. E assim, né? Tipo, eu fiz uma vez o curso e para mim não tinha fixado os conhecimentos. Aí eu preciso praticar mais, preciso fazer outra coisa.
Aí foi o que eu falei, né? Peguei o livro, já tinha conhecimento em vídeo, então fui para um livro escrito, né? Documentação, pode ser assim. Você vai lá na documentação e pratica, né? Hoje eu estou usando essa mesma metodologia para mim, né? Funcionou, fazendo curso de Python aí em vídeo e comprei um livro. Assim, por quê? Cada professor tem sua didática e, assim, querendo ou não, seja crítico, principalmente na área de dados. Por quê? Nem tudo que o cara falar vai ser verdade. Então, assim, é bom você saber o porquê daquilo, né? Então, assim, quando tá lá fazendo o curso lá em vídeo, o professor pode usar uma escrita assim diferente, aí você vai para outro professor, ele escreve de outra forma. Não que esteja errado, mas é bom você entender bem. Então, a vantagem do livro e da documentação é que ali é a raiz, né, a fonte, né, principal. E os professores, querendo ou não, eles vão para ali, estuda e passa o conteúdo, digamos assim, mais mastigado, né, para as pessoas. Mas se você for na documentação e pesquisar lá, você vai aprender da mesma forma. Pode ser que demore um pouco mais, né? Mas é bem isso, né? Por isso que eu uso esse método de vídeo e também comparar com a documentação. Vou nem falar livro, documentação. Show, cara. Show. Sensacional. Cara, uma outra coisa que eu acho legal também de trazer é questão da graduação. Tu tem motivação para fazer uma graduação na área de tecnologia? Porque Cara, da, só vou contextualizar aqui, né? Porque eu, por exemplo, eu entrei na área de BI com ensino médio, eu não tinha nem graduação. Eu fui terminar a graduação depois, porque antes eu não tinha dinheiro para pagar. Fato, tá? Não é história triste, é a realidade. Era a minha realidade, né? Aí eu terminei a graduação e aí depois, em seguida, eu já fiz um MBA, né? Eu fiz uma graduação em processos gerenciais, ou seja, um curso de administração, né? Tecnólogo em processos gerenciais. E depois eu fiz um MBA em ciência de dados, né? E não foi uma faculdade renomada, não. Foi uma faculdade desconhecida, né? Então, uhum. e EAD ainda. Fiz por causa que eu queria fazer, tá? Queria ter o diploma e tal, mas sendo bem franco, até hoje nenhuma empresa deixou de me contratar por isso, e quando eu terminei, não me contratou por ter a graduação, entendeu? Me contratou justamente por eu ter um portfólio, por eu ter um posicionamento, por eu ter uma marca profissional estabelecida, né? E contigo, cara, tu tem essa motivação de repente fazer uma graduação, uma pós, não sei, tô perguntando assim para saber mesmo. Cara, é assim, eu acho interessante, não é decisivo você fazer essa migração, você ter uma graduação, né? Fazer uma Não, migração para a tecnologia. Mas eu acho mais interessante você ter um portfólio, mostrar o seu conhecimento, para você pensar em fazer alguma graduação ou uma pós, né? Para poder agregar, né? Digamos assim. Agora, se tu está iniciando, eu não acho que seja tão vantajoso iniciar uma pós ou uma graduação, né? entendi. Talvez seja mais, para mim, né? Eu falo assim, Sim, sim, talvez seja mais viável fazer um curso rápido, foi o que eu fiz, né? Fiz um curso rápido assim de análise de dados, né? De BI, sim, Power BI, enfim. perfeito. Para mim serviu. Tanto E é prática, que né? quando Muita prática, né? isso, prática, exatamente. Isso é que faz a diferença. Você entender os conceitos e colocar em prática. E tanto é que eu comecei a fazer uma pós-graduação, mas já depois que já tinha feito o curso, e já estando na área, né? Só para agregar mesmo após assim em BI, né? Sim. Cara, uma coisa a respeito da experiência bacana também, porque tu vê, ó, tu não sabia programar nada, né? Eu também não sabia, só sabia Excel e Power BI. E hoje, sendo bem franco, eu me defendo com SQL e Python um arranho, sabe? E, cara, tamo aí, né? O pessoal me conhece já, né? Pelas entregas que eu faço e você agora, consequentemente, também, né? E, então, tu vê, é uma área que ela é democrática, né? Teoricamente, ela paga uns salários relativamente aderentes, né? Salário de entrada na área de análise de dados é na faixa, né? Um pouco mais, um pouco menos de R$ 4.000, né? E não estou dizendo para quem trabalha como analista de BI ou analista de dados, estou dizendo um profissional de qualquer área que domina a análise de dados, né? Seja de logística, da indústria, da manutenção, da área administrativa, da área contábil, finanças, fiscal, sei lá. Então, hoje um profissional que domina a análise de dados, né?
ele já parte dessa faixa salarial. E quanto mais conhecimento técnico ele tem aí, né, Python, SQL, né, é um diferencial, né, para isso, e Cloud, consequentemente, depois, dependendo do interesse, contribui para que o salário vá aumentando e melhorando bastante, né? A gente percebe isso no mercado. Então, mas é bacana que a gente fica pensando, pô, mas eu tenho que saber programar? Não, não precisa, né? Eu também não sabia. E tu também não, né? Tu aprendeu depois que entrou na real, né? Tu aprendeu depois. E quando se fala da experiência, mas eu não tenho experiência para provar que eu sei fazer. O portfólio está aí para isso. Mas eu não tenho projetos reais. Mas faça os seus projetos reais. Vai lá, baixa dados do Kaggle, do dados.gov, usa suas finanças pessoais aí, pega e analisa os dados do Nubank, faz uma análise do seu perfil no LinkedIn, enfim, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer que são dados reais, não são dados assim de uma empresa, são os dados seus. E eles têm tanto valor quanto, porque muitas vezes não é você trabalhar com 1 trilhão de linhas numa tabela ou 10 linhas numa tabela, e sim a forma como você tratou isso e o valor que você agregou no final desse trabalho, né? Então, isso é ter experiência. E a gente adquire essa experiência sem estar trabalhando na área. Isso que é legal da área. Por isso que eu digo que trabalhar com análise de dados é muito democrático, né? Porque tu pode tanto trabalhar na tecnologia como dentro das áreas de negócio, né? Coisa que daqui a pouco, poxa, a pessoa é um programador. Não estou falando mal de programador, não é isso. Você é um programador. Foi desligado de uma empresa. Onde é que ela vai procurar emprego? Numa empresa de tecnologia, né? Ou numa empresa que contrate profissionais de tecnologia para desenvolvimento de software ou manutenção de algo, né? Mas, ou seja, na área de tecnologia especificamente. Nós já não temos essa baliza, né? Nós podemos trabalhar tanto na área de tecnologia, mais específico até falando, tipo, por exemplo, um engenheiro de dados, né? Ou mais alocado na área de negócio, como analista de dados ou cientista de dados. Lembrando que engenheiro de dados, cientista de dados, analista de BI não tem hierarquia entre si, eles são todos iguais, tá? A hierarquia está entre eles. Por exemplo, temos lá o cientista de dados júnior, o pleno e o sênior, né? O engenheiro de dados júnior, pleno e sênior. Isso é importante deixar claro também, porque, por exemplo, eu mesmo já trabalhei em projetos onde, quanto engenheiro de dados, eu era júnior e o analista de dados era sênior, ele ganhava mais do que eu. Assim como em projetos, eu trabalhando lá como analista de BI, eu estava num estágio acima que um cientista de dados que estava no mesmo projeto, né? Então, não existe essa hierarquia entre as funções, tá? São tarefas diferentes, né? A hierarquia está entre eles próprios. Só as parênteses acho que é legal. E é, Perfeito, é isso aí. só, Renato, eu quero que tu faça traga a tua opinião sobre isso, tá? Mas o pessoal fica assim, poxa, mas eu vou trabalhar de quê, então? De analista de dados? De analista de BI? De cientista de dados? De engenheiro de dados? Isso tudo é coisa que a gente vai descobrindo ao longo do nosso processo, colocando a mão na massa, né? Agora, lá na mentoria, eu tenho uma metodologia muito específica para isso, de mapa de perfil, né? Onde eu mapeio o seu perfil. Quando o Renato fez a mentoria, o Renato é da primeira turma, não tinha isso ainda, Renato, né? Não tinha isso ainda. Até que eu falei para o pessoal da primeira turma voltar a participar outras vezes, né? Um plus que eles tiveram lá pela confiança que eles me deram, né? Que eles depositaram em mim, de acompanhar a melhoria dos processos, né? Da mentoria. Então, hoje eu faço um mapeamento de perfil, se o Renato não sabe, estou falando para ele agora também, onde eu mapeio o perfil do mentorado, né? E direciono para ele. Não digo assim, cara, faça isso, mas eu mostro, olha, poxa, pelo seu perfil, você se encaixaria melhor aqui por isso e por essa, e aí então você olha para essas habilidades técnicas para estudo. Então hoje eu consigo fazer isso, né? Já tem aí desde as últimas 6 turmas eu estou fazendo isso, tá, Renato? Então já acaba sendo encurtando o caminho, né? Porque a gente fica pensando, pô, mas eu não sei para onde que eu quero ir. Às vezes a pessoa não sabe, nunca nem abriu nenhuma das ferramentas, né? SQL, Python, Power BI, nunca nenhuma delas. A gente tem um projeto lá que faz isso, né? E aí, a partir desse projeto, eu vou direcionando a pessoa, né? Pô, o que você percebeu isso, você percebeu aquilo, então a gente faz lá hoje, cultura data-driven, eu falo bastante, falo sobre arquitetura de projeto, e aí em breve vai estar saindo um material aí, um spoiler, até o Renato vai ganhar esse material também, vai ser um projeto de um mini curso de engenharia de requisitos, um mini curso de cultura data-driven, vai estar lá dentro da mentoria ali para março, e vai ter um projeto todo em cloud, com SQL, com Python, com visualização de dados, a gente não vai precisar instalar nada, só abrir ali a ferramenta, né, o provedor do serviço de cloud e sair trabalhando. Então, e é um projeto que vai ajudar a pessoa a ter essa maturidade, né?
E mesmo hoje, enquanto eu ainda não tenho esse projeto autoral meu, tem outros materiais lá que eu direciono para isso, né? De com os instrutores parceiros, né? Como o próprio Joviano. Aí, Renato, com relação a essa tua decisão de ir para engenharia de dados, cara, o que te fez pensar nisso agora? Tipo, poxa, tu entrou como analista de dados, né? Analista de BI, eu não sei como é que tá a tua função lá na DataSite. E aí agora tu despertou esse interesse em ser engenheiro de dados. Por quê, cara? Cara, assim, só para você ter uma ideia, né? Na mentoria a gente já tem essa imersão, né? Tanto para entender o negócio, né? No exercício, a gente faz entendimento do negócio, entra um pouco na parte de engenharia também e de visualização, né? Querendo ou não, você vai Isso. extrair lá informações e entregar num relatório, né? Então, assim, na parte de... Quando eu fiz a minha migração, eu gostava muito... Gostava não, né? Gosto muito dessa parte de visualização, né? Eu tenho um pouco de facilidade, assim, na parte de visual, mas de um tempo para cá, eu comecei a gostar muito dessa parte de engenharia, né? Você coletar os dados, estruturar e entregar para a gente aqui, para a parte de análise de dados, para construir as visualizações, né? Numa ferramenta aí de visualização. Então, assim, eu achei isso muito interessante, né? O por trás, né, das coisas, né? O porquê, né? Então, eu estou visando fazer essa migração mais para frente aí para a área Uhum. de engenharia de dados, porque eu achei muito interessante e eu gostei muito dessa parte também, querendo ou não, da parte de programação, né? Do É. SQL, né? O Python eu estou aprendendo ainda, estou arranhando. Eu estou buscando gostar mais, né? Também, assim, é um Uhum. pouco para a gente não é algo tão trivial, né? Mas é aquele lance, né? Não desistir e seguir nisso aí. É, cara, eu já fiz um projeto de ciência de dados, fiz um projeto de engenharia de dados, né, como engenheiro de dados mesmo, né, de ciência de dados também como cientista de dados, e depois mais o restante como analista de BI, né. Analista de BI e analista de dados estão muito próximos, em um outro momento oportuno a gente fala disso. Mas, assim, eu gostei mais de continuar no BI, né? Porque eu gosto do contato humano, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de conversar com as pessoas, né? Tem gente que não curte isso e sente o saco, na verdade, até falando assim, né? Que as pessoas, elas são difíceis, né? Faz parte. Agora, quem gosta mais da tecnologia, né? E de menos do contato humano, não que não vai existir. A engenharia é um caminho, né? Muito viável. Claro, vai dedicar mais estudos em termos de hard skills, né? De plataformas de cloud, de ambientes de cloud, de linguagens como Spark, né? Conhecimento de infraestrutura ali com Hadoop, né? Que é a computação distribuída, enfim. Mas independente do tecniquez que eu falei, seria mais ou menos isso, né? Então, muitas vezes é a gente se perceber quanto o ser humano, quanto profissional, quanto a gente se enxerga dentro de algumas posições. Por isso que eu acabei trazendo esse novo formato, esse novo mapeamento de perfil para dentro da mentoria, tá, Renato? Foi justamente por isso. Não, mas aí faz sentido, né? Assim, se for analisar no tempo que eu estava antes, estava muito alinhado com essa parte mesmo de analista de dados, analista de BI. Hoje também ainda estou alinhado nesse perfil, Uhum, uhum. mas eu tô buscando ficar mais próximo da parte de engenharia, né? Então, É, tô eu estudando vejo isso aí. Sim, eu vejo muitos professores falando assim, não, se você quer ser cientista de dados, estude para ser cientista de dados. Se você quer ser engenheiro de dados, estude para ser engenheiro. Sim, estude. Mas eles defendem que você já mire só naquilo ali, né? Eu já prefiro que não. Porque normalmente, não é uma crítica, mas faz todo sentido, faz parte do jogo. Quando a pessoa fala isso, é porque ela vende um curso de cientista de dados. Ou porque ela vende um curso de engenheiro de dados. Então, obviamente, ela vai se esforçar para que você entre como um engenheiro ou cientista de dados. Agora, quando você olha para a área de dados, né, e se oportuniza passar por essas funções, aí você está realmente conhecendo melhor, né, e se conhecendo e vendo onde você pode se encaixar melhor. Eu acho legal essa percepção, tá? Também, mas isso é a minha opinião. Também não estou criticando dos instrutores que fazem isso, até porque eu sou aluno desses caras e eu acho esses cursos geniais. Então, é importante só a gente ter esse filtro, né? Porque às vezes a gente vai aceitando tudo, né? E aí vira aquele. Até um cara postou esses dias.
esses dias postou no LinkedIn, não sei se não foi hoje, o cara botou lá, o problema é que vira o fã-clube dos professores, né? Já tem um tempo já que eu ouço falando disso. E isso é problemático, porque daí tu toma como uma única versão da verdade só o que aquele cara fala. E aí, e às vezes ele não está errado, ele está certo. Só que é o ponto de vista dele. Se você não presta atenção nos outros pontos de vista, você não se oportuniza a se desenvolver. Foi bem isso que eu citei também, assim, mais no início, né? A parte do, quando tá estudando SQL, né? Fiz com um professor, depois fiz com outro, eu vi Isso, que tem a diferença, né? Não que esteja errado um ou outro, mas é a didática, é o conhecimento que cada um absorve o conhecimento de forma diferente, né? exato. Cara, Renato, meu, caminhando aqui agora para o final, cara, meu, muito obrigado aí pela tua participação, por ter vindo aí trocar ideia com a galera, para trazer a tua percepção a respeito, né, da migração diária. Foram dicas bem preciosas mesmo. E, meu, teu recado aí pro pessoal aí, fica à vontade. Um recado, assim, né? Quem quiser se conectar comigo no LinkedIn, só procura lá, Renato Pimentel, trocar ideia, né, sobre a área, como é o processo aí de imigração, né? Algumas dicas também. Fica à vontade aí, né? Eu sempre que possível respondo o pessoal. Show de bola, cara. Ah, muito E legal. agradecer também aí, João, pela oportunidade mais uma vez, né? E pelo pessoal ter comparecido aí também. Ah, show de bola, cara. Muito obrigado aí pela tua disponibilidade. E, gente, eu da mesma forma aqui, tá? Me adicionem no LinkedIn, me sigam no Instagram, me mandem direct, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Alguns de vocês até já devem ter o meu telefone aí, então fiquem à vontade para me chamar, a gente trocar ideia, eu estou sempre disponível, tá? Tanto por isso que eu faço essas sessões aqui abertas para a comunidade, tá bom? Então, muito obrigado aí pela presença e, Renato, cara, muito obrigado mesmo, tá?